capítulo 1. Lucas, capítulo 1 a seguir. Vamos orar, Vamos fazer aqui 1 minuto de oração agora. Coloca todos os seus pedidos, todos os seus problemas na mão daquele que pode fazer, daquele que pode ir aonde o homem não pode ir. Amém? A palavra hoje é em Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Mas vamos orar antes da palavra. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nesse dia, Pai, eu já peço licença para entrar mais uma vez na sua presença, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, nos perdoar por tudo, Senhor. Aleluia, Pai. Eu já também peço, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada um que entrar por esse conteúdo, Senhor. Deus abençoa cada um, Pai. Continua com suas mãos estendidas sobre as famílias, sobre as pessoas. Em nome de Jesus, meu Deus, continua, Pai, nos abençoando, Senhor. Salva, Pai, as famílias, Senhor. Salva os jovens, salva seus filhos, seus servos, ó Deus. Deus de poder e de glória. Que o Senhor possa, Pai, aleluia, glória a Deus, abençoar a todos, Pai. Eu não sei em qual é a área que essa pessoa está precisando de um toque sobrenatural do Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor quem conhece o oculto e o escondido. Aleluia, Pai, não há quem se esconda dos seus olhos, Senhor. Deus, que o Senhor possa ficar conosco, Pai, já nesse começo de conteúdo. Aleluia. Fica conosco, é o que eu te peço, é em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, já peço para você deixar o seu joinha, O seu gostei é um sinal que você está gostando da palavra de Deus. E já quero fazer também um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos para a palavra nesse dia. Lucas capítulo 1 a seguir. Visto que muitos têm empreendido fazer a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, pois, excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem. Aleluia. Para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruída. Aleluia. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, aleluia, glória. Segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora a hora do incenso.
Apareceu-lhe, então, o anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Rabassé. Cantarabaçu. Cantarabás. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes às prudências do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Aleluia. Aleluia. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. O povo estava esperando Zacarias, e se admiravam da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar, e perceberam que tiveram uma visão no santuário. E falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. E, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor dos dias de que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Aleluia. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Cantarabaçu. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada no Senhor é contigo. Aleluia. Ela, porém,
ao ouvir essas palavras, turbou-se e muitos e pôs a pensar que saudação seria essa. Aleluia. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Aleluia. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aleluia. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. Seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? E respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Cantarabaçu, pia, cantarabás. Aleluia. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Aleluia. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cantarabás. Posso sentir o Espírito Santo de Deus aqui. Cantarabás. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou os ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Aleluia. Deus é bom. Bem-aventurado aquela que creio que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E disse então Maria: a minha alma engrandeceu o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.
porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aleluia. Aleluia. Com o seu braço manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazios despediu os reinos. Auxiliou a Israel, o seu servo, lembrando-se de misericórdia. E como falou a nossos pais para com Abraão e a sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe multiplicara sua misericórdia e se alegravam com ela. E sucedeu, pois, no 8º dia que vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. E respondeu, porém, sua mãe, de modo nenhum, mas será chamado João. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ao que lhe disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que se chamasse. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, louvando a Deus. Então veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Aleluia. E todos os que delas souberam as guardavam no coração, dizendo: que virás ser então este menino, pois a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O Cantarabassé. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aleluia. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, Arabassebe a Cantarabassum.
Aleluia. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-te do seu santo pacto. Aleluia, glória a Deus. E do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Aleluia, glória a Deus. De conceder-nos que, libertado da mão de nossos inimigos, o servisse no sem temor. Em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos e para dar ao seu povo conhecimento da salvação, a remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, e para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Aleluia. Ora, no menino crescia e se robustecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Aleluia. Esse foi o capítulo 1, irmãos, de Lucas. Vamos para o capítulo 2 de Lucas. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E Ele está aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o capítulo 2, né, irmãos? Deus é bom. Aleluia, Senhor. Eita glória. Continua conosco, irmão. Deixa o seu joinha, vai compartilhando aí, tá bom? Vamos para a palavra. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Aleluia. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Aleluia. E subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Aleluia, glória a Deus. E a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Rabassé, a cantarabaçu. O santo cantarabassé. Aleluia. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Aleluia. E teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Aleluia. Aleluia. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, no Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Arabassé, canta Arabassu. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Aleluia, glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Rabassa. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Aleluia. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-os em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes foram dito. Aleluia, glória a Deus. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foram posto antes de ser concebido. Aleluia. Aleluia, Senhor. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aleluia. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Oh, Senhor.
eles foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem por ele segundo o costume da lei. E Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Tarabás. Itanacam tarabá. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos. Aleluia. Senhor. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este aposto queda para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Aleluia. Sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aleluia. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Faluel, da tribo de Azer. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Não se afastavam do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. E chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino lhe ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Aleluia. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa e, terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Aleluia. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele.
E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Aleluia. Deus é bom. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que eles disseram. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era ali sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Aleluia. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Oh, Jesus de Nazaré. Esse foi o capítulo 2. Vamos para o capítulo 3 agora, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tentarca da Galileia, seu irmão Filipe tentarca da região da Itureia e de Tragonites, e Lisanias tentarca de Belém. Aleluia. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu todas as circunvizinhanças do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aleluia. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Aleluia. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e o que é tortuoso em si endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Aleluia. Aleluia. E toda a carne verá a salvação de Deus. Glória. E João dizia: pois as multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Aleluia. Oh Senhor, pois as multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Aleluia. Aleluia. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Também já está posto um enxado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ao que lhe perguntavam as multidões: que faremos? Pois, respondia-lhe então aquele que tem 2 túnicas: reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Aleluia. Aleluia. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes ele: Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-lhe também os soldados: E nós que faremos? Disse-lhes: A ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Aleluia. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, aleluia, glória a Deus. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua ira e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Assim, pois, com muitas outras exortações ainda, anunciava o Evangelho ao povo. Alabás, cantarabás. Aleluia. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, aleluia, acrescentou a todas elas ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar no céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu essa voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Aleluia. Aleluia. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de meu pai, meu de Janai, Janai de José. Aleluia. José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Nau, Nau de Esli, Esli de Nagad. Aleluia. Nagai de Naate, Naate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque,
Joseque de Jodá, Arabassé. Jodar de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobade, Zorobábel de Salatia, Salatio de Oneri, Arabassé, Cantarabaçu. Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Gozão, Gozão de Eumadã, Eumodão de Erd. Aleluia, glória a Deus. Erde de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jori, Jorim de Matate, Matate de Levi. Aleluia. Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliacom, de Elia. Aleluia. Eliaque de Meleá, Meleá de Menã, Menã de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi. Aleluia, Senhor. Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salar, Salar de Nanazon. Aleluia, Senhor dos exércitos é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Nazon de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Armin, Armin de Erson, Erson de Farés, Farés de Judá. Aleluia, glória a Deus. Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Tará, Tará de Naó. Aleluia, Santo de Israel. Naor de Seruque, Seruque de Hagriú, Hagaú de Faleque, Faleque de Ebé, Ebé de Salá. Aleluia, glória a Deus. Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque. Aleluia, glória a Deus. Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jarete, Jarete de Maleleu, Maleleu de Cainã. Arabassebe a Cantarabaçu. O Santo de Israel. Cainã de Inus, Inus de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 3. Vamos agora para o capítulo 4 de Lucas. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Vamos para a palavra nesse dia. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda essa pedra que se torne em pão. Aleluia. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou Aleluia, Senhor.
Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou um relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: Dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aleluia. Porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles se susterão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então voltou Jesus para a Galiléia do poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Ensinava na sinagoga deles, e por todos eram louvado. E chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi e entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aleluia. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos os lhe davam testemunhos e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Este não é filho de José? E disse-lhe Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, fazei-o também aqui na tua terra. Aleluia.
Aleluia, Senhor. E prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. E em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. Aleluia. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. E também muitos leprosos havia em Israel o templo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão no Ciro. Aleluia. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, ficaram cheios de ira. E, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte que se a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinavam no sábado. Aleluia, glória a Deus. E maravilharam-se da sua doutrina, e porque a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Aleluia. Aleluia, Senhor. E se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Aleluia. Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão, e estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe por ela. Aleluia. Glória a Deus. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Aleluia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças e os traziam, e ele põe as mãos sobre cada um deles e os curavam. Aleluia, glória a Deus. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus.
Ele, porém, os repreendia e não os deixavam falar, pois sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões procuravam muito. Vindo a ele, queriam detê-lo para que não se ausentasse delas. Aleluia. Ele, porém, lhes disse: é necessário que também as outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que foi enviado. Aleluia. E pregavam nas sinagogas da Judeia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 4. Nós lemos aqui através dos leitores de tela, capítulo 1 ao capítulo 4 de Lucas. Amém? Vamos orar, mas antes eu quero fazer o apelo mais uma vez para você que não é crente, você que ainda não é cristão ainda. Aleluia. Aceita Jesus, irmão, como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Então vamos orar. Agradecer a Deus por tudo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que ouviu essa palavra. Aleluia, Pai. Cada pessoa, Pai, que entrou por esse conteúdo aqui, Senhor, História de Fé comigo, José Luiz, Pai. Deus, que essa palavra venha ficar nos corações, que essa palavra possa penetrar nos corações. Aleluia, Senhor. Deus, eu peço, Senhor, meu Deus, o Senhor possa, Pai, aleluia, continuar com suas mãos estendidas sobre nossas famílias, sobre nossas casas, Senhor. Deus poderoso, Deus de honra, Deus de glória. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus. Ó Jesus de Nazaré, Pai, nos dá força para nós continuarmos na sua presença a cada dia, Senhor. Nos alicerça, Pai, na sua presença, para que nenhum vento venha nos abalar. Aleluia. Deus, é o que eu te peço, meu Deus, nesse dia, fica conosco, Pai. Eu também te peço, Pai, que todo mal que está assolando essa pessoa saia em nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa família saia em nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa casa, assolando essa família, todo espírito imundo, toda seta maligna, todo levante do inimigo, toda legião de demônios, na autoridade do nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa foi a palavra de Deus e amanhã estamos de volta com mais conteúdo da palavra